Gostei do grande. Amigos, boa noite. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez. E para nós é satisfação esse convite num dia tão festivo como o de hoje. E, aliás, segundo eu pude até receber as informações sobre a peça de sábado, foi assim de grande emoção, vocês que se envolveram nesse trabalho. E esse trabalho pode ser de participação direta ou quando nós nos colocamos como público. Vocês estão de parabéns. O mais impressionante é que, de fato, coincidências não existem. Quando nós passamos o título do tema para Simone, sequer imaginávamos que estaríamos aqui num dia de festa como hoje. O nosso tema para a noite de hoje é o Exercitando a Felicidade. Na verdade, antes que nós comecemos, e antes que apague aqui de novo, a questão da felicidade, o fato do título estar como exercício, é porque de fato é assim que funciona. Somos felizes por exercício. Ninguém é feliz por conta dos outros. As pessoas, situações, coisas não agregam para a criatura a real felicidade. A felicidade é desenvolvimento de potencial do espírito. Por exemplo, nós não perdoamos por decreto, nós perdoamos por exercício. Nós não amamos por decreto, nós amamos por exercício. E a felicidade não poderia estar, não é, como atributo, ou seja, não se atribui. Aquilo que se atribui em português é de fora para dentro. Então, se vamos fazer um curso, nós atribuímos conhecimento. A felicidade é um processo, é um potencial, ela é íncita. E como o potencial que é desses outros que nós acabamos de citar, ela precisa ser exercitada. Exercitar a felicidade. E você pode, inclusive, exercitar a felicidade colaborando com o Centro hoje. Nós trouxemos o último livro da nossa psicografia, o 40º, de um indivíduo que muito pouco gostava de escrever e que, de repente, psicografou 40 livros em 4 anos e meio. A mediunidade é uma beleza, né? É uma beleza. Porque esperaram eu ficar com eles brancos e depois sem eles para, de repente, começar a psicografia. Eu nunca havia psicografado em todo o período que eu estive envolvido dentro de trabalhos espíritas. Nunca. Comecei a psicografia faz, como eu acabei de dizer, 4 anos e meio. E a proposta do primeiro lote dos mentores são de 40 livros, todos são de 50 livros, onde as abordagens são de situações que poderiam ser nossas, de dramas pessoais, que a mídia não envolve, que a mídia acaba não alcançando, trazendo dentro dessas estruturas os assuntos mais diversos. Nós trouxemos hoje o Jogo da Vida. O Jogo da Vida se passa em Las Vegas, e como é jogo, é por isso o nome, e a situação de um espírito que está com problemas, sendo tratado no plano espiritual, com problemas relativos à dependência comportamental, que é a dependência do jogo. E o seu processo de reencarne, todo o processo assistencial aqui. O que é interessante é que toda a renda desses livros é voltada para a casa espírita. E às vezes nós nos entusiasmamos com aquela passagem de Bezerra, onde aparece o aluno contratando Bezerra, que precisava do dinheiro para pagar a pensão e ele já estava com problemas em relação ao senhorio. E aparece um aluno e contrata ele para aulas de matemática, que era uma matéria que ele detestava, que ele teve que, inclusive, estudar para se preparar e o aluno nunca mais voltou. Na realidade, o aluno não era um espírito desencarnado, ok? Então, a casa espírita não recebe espíritos desencarnados trazendo dinheiro de pagamentos de mensalidade, luz e coisas do gênero. Ele era um espírito reencarnado.
Até porque os espíritos não poderiam, de repente, achar o dinheiro. Porque, como dizem vulgarmente, achado não é roubado. Não é furtado. Não é porque se é achado, pertence a alguém. E eles não poderiam materializar o dinheiro. Não é verdade? O aluno de matemática nada mais é do que muitos de nós que já foi numa academia de ginástica, comprou uniforme, contratou, pagou o semestre, etc. e nunca mais voltou. Não é assim? Acontece com muitas pessoas. Não é desse jeito? Aconteceu com ele. Então, por exemplo, se você levar o livro hoje, você paga apenas $10. E se você parar para pensar, se você economizar 50 centavos por dia, em 20 dias você ajudou o centro. Olha que maravilha. E leva o autógrafo do psicógrafo. Não pode ser do autor, porque se for do autor, a porta vai ser pequena para a gente sair correndo todo mundo ao mesmo tempo. Não é verdade? Ele vai ter que se materializar aqui. Bom, feito todo esse marketing, vamos exercitar a felicidade. Porque se depois desse marketing você não ajudar o centro, seja na cantina, no livro, etc., para o nosso lar você não vai, meu amigo. Ah, não vai. Não dá para ir. Imagina você chegar lá, o André Luiz, dizer assim, o quê? Você não ajudava o centro, nem comprando uma coxinha, nem comprando um livro. Depois você edita, tá, Davi? Muito bem. Mas a questão do exercício, como nós estávamos dizendo, é interessante como, lamentavelmente, nós encontramos pessoas insatisfeitas nas ruas, no trânsito e em reuniões sociais. Não é verdade? Essa insatisfação se transforma num problema, numa enfermidade, numa patologia, que a OMS, muito preocupada, vem trabalhando com rigor nessa questão. Essa insatisfação leva um indivíduo a cada 40 segundos no planeta cometer suicídio. Veja, porque o indivíduo é 40 segundos. Desde quando nós começamos a nossa reunião abençoada, vários indivíduos desencarnaram. E não pensem vocês que sejam indivíduos que não tenham conhecimento. Eu fui surpreendido há 15 dias atrás com um amigo meu, orador, expositor espírita, trabalhador da casa espírita desde a sua infância, que de repente foi encontrado de suicídio. As pessoas estão pasmas, não é? Com uma situação dessa, o que leva uma criatura com o conhecimento que tem, não é? Imagina o grau de desespero para a pessoa chegar num evento dessa natureza. Por isso é importante que nós não acrescentemos, não façamos adição nestes números. Porque a responsabilidade de trabalhar a felicidade em nós é nossa, mas nós também somos responsáveis por aquilo que nós levamos para os outros. O importante é, principalmente para a criatura que está consciente, é adotar a postura da Madre Teresa de Calcutá, que quando estava encarnada, certa feita disse para um repórter da BBC: eu não permito que a pessoa que entrou em contato comigo saia da minha frente pior do que quando ela chegou. A minha proposta é que ela saia melhor do que quando ela chegou. Então, nós que temos, e não é privilégio, porque se existe privilégio no planeta, os espíritas são privilegiados, no sentido de serem mais responsáveis. Quem disse isso? Jesus. Muito será pedido consciencialmente, porque nós não vamos enfrentar tribunal de quem quer que seja. Muito será pedido consciencialmente a quem faz sentido ou não. E muita gente corre da casa espírita, por conta de não se envolver mais no conhecimento e não se envolver nas atividades dela. Porém, André Luiz, no livro Sinal Verde, através da psicografia de Chico, vai nos alertar com um ponto simples e importante. Até porque verdade é simples. Ele nos ensina dizendo que, se nós temos uma semana de evangelho, uma semana, não é um mês, nem um ano, nós já sabemos a saciedade, ou seja, de sobra, como se conduzir o resto da nossa vida. E quando ele fala vida, ele não fala reencarnação, porque ele fala vida.
Vida é uma só. Reencarnação são, não é, personalidades que nós vamos assumindo à medida das nossas necessidades. Uma semana. Não é fantástico? Então, temos a responsabilidade por termos mais conhecimento. Não podemos engrossar fileiras de pessimismo, de sofrimento, de tristeza, de mau humor. Se estamos no trânsito, porque Orlando hoje em dia, nós estávamos ouvindo ontem, está com um trânsito que é um absurdo. Que maravilha! Orlando é uma oportunidade da gente orar mais. Senhor, cá estou eu no trânsito, não tão lindo quanto Davi, não é? Mas não precisa ir tão fundo, mas cá estou eu no trânsito, testando a minha paciência. Na verdade, você acha que você pega congestionamento para quê? Nós não reencarnamos nos lugares errados ou vamos para os locais errados. Certa feita perguntaram para o Chico, ele estava reencarnado, o pessoal já queria desencarnar ele. Perguntaram para ele assim: Chico, quando você reencarnar, mas o homem estava reencarnado, né? Já estavam preocupados com a outra reencarnação dele. Aonde você quer nascer? Ele disse: eu não quero nascer, eu quero nascer em São Paulo. Ele disse: mas não contente? Mas por quê? Ele disse assim: porque em São Paulo você tem a sua paciência testada 24 horas por dia. Não é verdade? Você está em Orlando, dá um desconto. Olha que beleza. Não é fato? Então a responsabilidade nossa é sairmos daqui mais felizes, levando a felicidade para o nosso lar. Mas eu moro sozinho. Leve para os seus obsessores, que estão lá te esperando. Chega lá e diz assim: eu estou mudado, eu estou mudada. Daqui para frente vai ser tudo diferente. Deu até música e o cara ficou milionário. Mas é uma realidade. Se nós não fizermos pequenos movimentos, pequenos exercícios, como é que nós vamos nos capacitar a assumir as tarefas mais nobres? Quando nós fomos aprender a escrever, como foi? Salvo um ou outro que já vem capacitado como gênio pelo desenvolvimento que tem em outras existências e por vezes até mesmo em outras dimensões e outros planetas, salvo algumas exceções, como foi? Hoje está automatizado, mas como foi? Para dirigir um veículo, como foi? Não é? Até automatizar, não é? Hoje você, inclusive, dirige, pedindo para desencarnar, não é verdade? É uma realidade. Pedindo para desencarnar. Senhor, me desencarne o mais cedo possível. Né? Mas é uma realidade. Ou seja, o espírita não pode, tal como o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, não pode permitir, de maneira alguma, se mostrar infeliz ou levar-se responsabilizar pela infelicidade do semelhante. Como você está? Estou ótimo. Eu tinha um amigo que desencarnou faz algum tempo, que ele dizia: eu estou tão bem, tão bem, que eu estou até desconfiado de tão bem que eu estou. Então, está bem. O sujeito vira as costas, se desencarna. Mas até então, que ele leve a postura positiva, porque não adianta nós recorrermos, nos tornarmos um baú de conhecimento, um baú de intelectualização, sem exercitarmos o mínimo de levar um sorriso para o semelhante que por vezes nós podemos estar tirando de ondas que circulam no meio ambiente, minimizando os impactos no inconsciente coletivo de pessimismo, de tristeza, de baixa autoestima e assim sucessivamente. Nós influenciamos.
Então é importante que nós nos conscientizemos para influenciar bem. Até porque nós vamos buscar umas 3 características principais de pessoas. Claro que elas não englobam todos os aspectos. Mas o que nós temos dentro dessas características? Onde ele vai a nuvem junto. Né? O insatisfeito periódico, nesse a gente se encaixa. E, claro, nós estamos trabalhando para estarmos na condição de cima das criaturas que são satisfeitas. Mas nós vamos verificar que satisfação e insatisfação, a questão crônica, a questão periódica, o processo crônico já é patologia, não é? Já é enfermidade implantada de longo curso. O insatisfeito periódico é a enfermidade que você consegue administrar. E, claro, para levar para a condição da satisfação. Esse é o insatisfeito crônico. Não tem uma imagem melhor para ele. Não sentem satisfação nos pequenos prazeres da vida. Não conseguem sequer sorrir. Há 80 mil anos atrás, nós estávamos iniciando o exercício do sorriso. E tem gente que vive, a partir do momento que desperta, como se estivesse ainda morando na gruta. Que a pessoa diz bom dia e a resposta, se existe, é Comunique esta criatura, mas faça com caridade. Utilize do seu amor para esta criatura e diga para esta pessoa. E se for você, vá à frente do espelho e seja sincero. Diga para você mesmo, ou a você mesma, ou para essa criatura com a qual você convive: você vai morrer mais cedo. Porque é caridade. Você vai estar comunicando. Se ele for espírita, ela for espírita, você irá desencarnar mais cedo. Porque mau humor mata. Belarmino Bicas, mensagem do livro de Humberto de Campos Espírito, através de Francisco Cândido Xavier, Crônicas de Além Túmulo. Desencarnou 22 anos antes, por ser apenas mal-humorado. É o crônico. E é uma condição de exercício. Para ser mal-humorado, a gente também exercita. É como a questão da queixa. Nós também exercitamos. E chega uma hora que nós somos imbatíveis. E o que é mais interessante? Nós levamos para o plano espiritual e, mais interessante, reencarnamos com as tendências que, via de regra, nós damos estímulo. Cuidado, porque é o que Jesus ensinou. Até porque doutrina espírita não é novidadeira, é cristianismo redivivo. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Ponto. Seja nesta ou em outra existência. Seja nesta existência ou na dimensão espiritual. Seja neste planeta ou em outro. Na dimensão deste universo ou em outro. Por isso que Emmanuel sabiamente diz: todo bem que você fizer, e o bem passa por uma condição de sorrir para o semelhante, será o teu advogado em toda parte. Pense nisso. Outra coisa, arrastam-se entre um compromisso e outro, vivem perdendo momentos de felicidade e satisfação. Não sorriem de maneira alguma. Eu tenho um amigo que ficou 25 anos sem sorrir, porque ele atropelou o próprio filho. Ok? Você não tem esse motivo. Então não é possível que a gente não dê o direito de fazer o outro feliz. A gente precisa pensar nisso. Não tentam realizar mudanças e ridicularizam qualquer informação, conselho ou teoria a respeito. Aquilo que a gente está dizendo aqui, tem gente que está achando ridículo, tem gente que está achando que é uma teoria absurda, porque eu sempre fui assim, porque tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. O pior é que este bendito não vai. Ele leva. Ele continua atazanando as criaturas. Ele volta. Fica um obsessor grudento, que infeliz, felizes. Não sai. Sabe aquela coisa que gruda?
aquela gosma que você tenta tirar e não sai. Né? Dividindo com as pessoas. Pessoal, isso é muito sério. A gente trabalhou em locais onde a vibração dava para ser quase que tocada. Isso é muito sério, pelo estado mental das criaturas. A vibração dava para ser tocada, de tão denso que eram os locais. Por isso que, se nós não temos que vivenciar realidades dessa natureza, por que é que a gente não implementa para nós, no exercício nosso e no benefício da caridade para com o semelhante? Continuando, aí nós vamos para os periódicos, que são dificuldades financeiras. Esses são os periódicos, né? Atritos nos relacionamentos familiares, problemas profissionais e sociais, perdas materiais, perdas emocionais, baixa autoestima, sentimentos de culpa, que é parar no tempo, mágoas, que é altamente cancerígeno, rancores, que também produz cânceres os mais, etc. e etc. Se você não tem nada disso, a gente costuma dizer que você reencarnou no planeta errado. Né? Se você não passa por nada disso, você está num planetinha, né? Errou. Você devia ter parado no nosso lar, escorregou, caiu na Terra. Aí, que é uma realidade. Então a situação isto é normal na vida de uma criatura, de nós passar. Mas isso é momentâneo. Quando a coisa vai se esticando, não é? A satisfação periódica, é fato comum e normal, a gente não pode carregar o comportamento por dias, a gente se torna um insatisfeito crônico. E vai contaminando as criaturas ao nosso redor. E por vezes essas criaturas que estão ao nosso redor, nós não temos ciência do que se passa com o indivíduo, porque nós às vezes não nos conhecemos integralmente, a gente sabe disso, né? Por isso que Davi lembrou maravilhosamente bem. A verdade vos libertará, disse Jesus. A verdade somos nós. A verdade é o evangelho íncito, inserido em nós, que faz parte da criatura, da genética divina que é nossa. Quando nós nos conhecemos, nós nos libertaremos dos nossos preconceitos e de todos os aspectos que nos fazem infelizes e levam para o semelhante à infelicidade. Por isso, a necessidade de nós, não é? Para não somatizarmos, demos alguns exemplos de alguns aspectos que são somatizados. Lamentavelmente, nós atendemos pessoas, falávamos com a Lízia aqui, a nossa amiga, que lamentavelmente atendemos moças às vezes com cânceres, no caso câncer mamário, aonde, conversando rapidamente, motivos, na sua maioria, são apenas mágoas. Não é ódio. É apenas estar magoado, magoada, homens também, porque o homem também tem câncer mamário. Homens também, né? Quando, por vezes, não é mamário, em outro órgão do corpo, na situação de apenas estar magoado, sentido, às vezes, estou muito sentido com você. Né? Ou seja, ou levando alguns aspectos de culpa, por vezes, por coisas, por atitudes que fez, querendo o bem da criatura, mas o resultado foi inadequado, não foi o esperado. E o indivíduo leva para si, se infelicitando, se incapacitando, porque a enfermidade incapacita e vai acabar, por vezes, contaminando criaturas ao nosso redor. Por vezes, situações de criaturas que estejam em depressão e o nosso estado de mau humor vai afetá-los, induzindo-os, por vezes, a processos que são criminosos contra eles próprios. Então, por isso, o cuidado. E problemas emocionais. Evidentemente, as desarmonias para o corpo e para o espírito, dores musculares, sempre não encontrados as causas. É interessante. A dor de cabeça, nas articulações, insônia, depressão e diversos outros distúrbios. Por quê? Por simples razões do que o indivíduo é um insatisfeito. E lógico, se o espírito, que é o comandante desta nave, deste corpo, não é, está insatisfeito, está numa atitude de depressiva, etc., o que vai acontecer? Ele leva para o corpo, ainda com sintomas que não são encontrados pelo facultativo, para depois
por vezes, aí sim se instalar de uma vez. E não é um processo longo, porque nesses atendimentos que nós fazemos, não é um processo longo, é interessante, por vezes são coisas de meses. Nós atendemos um caso que entre o problema e a mastectomia total foram 5 meses. Entre surgir o problema e se fazer a mastectomia. Estamos dando apenas um exemplo. Então veja, somos nós essas criaturas que Jesus disse-nos há 2000 anos, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Isso é uma verdade absoluta. Somos nós. Essa herança, essa genética divina está em nós. Por que não externá-la? Ah, mas eu tenho uma série de problemas. Que bom, nós reencarnamos num planeta onde os espíritos são de expiação e provas, porque todo mundo tem problema. Não é fantástico? Não dá para dizer de A, de B, de C. Ponto. Nós estamos numa condição de semelhança, não de igualdade, porque nós não somos iguais, de semelhança. Por isso, esta oportunidade sagrada, estar consciente diante da vida. Você vai sair daqui, tem problema, mas já faça o contrário. Não apresente o problema para Deus, apresente Deus para o seu problema. Que é diferente. Porque não é possível, ontem nós nos lembrávamos numa palestra, não é possível que uma criatura que tenha um mínimo grau de consciência, não possa entender que ele está inserido em Deus. Que nós estamos, como diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos, no hausto do Criador. Não é possível que esse Criador não tome conta da criatura. Não é possível que uma criatura não entenda que está sustentando. Não é possível que nós aqui, que nós continuemos a engrossar filas de consultórios, de clínicas ou então de necrotérios, por desencarnar mais cedo. É possível, com um nível de consciência, 2000 anos de evangelho, a gente está repetindo as mesmas coisas, vivendo a mesmice. A gente precisa pensar nisso. Até porque estes somos nós. Essa pontinha aqui, o consciente. Situações conflitantes ocultas, não é? Infelizes, permanecem no inconsciente e vai destilando veneno todo dia. Vai subindo todo dia. Sem contar aqui o profundo, né? Que é onde estão todas as reencarnações, todas as experiências que também sobem para cá. Tendências, etc. Ah, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Você se faz assim. Você é um espírito divino. Você se faz desse jeito. Ah, porque eu... Não, é sua personalidade. Você se faz desse jeito. Porque nós somos espíritos. E a gente, claro, como tem a liberdade de escolha, nós então nos fazemos da maneira que nós achamos mais adequada. Simples assim, né? A gente não precisa ficar sofrendo muito. Nós somos, até porque essa integração, corpo, mente e espírito, né? Nós envolvemos e somos envolvidos. Qualquer parte em desequilíbrio vai afetar o todo. Quando o sintoma surge é porque o desequilíbrio já se instalou. Olha aqui um bom exemplo. Estresse. Ah, eu ando estressado, estressada. Vai morrer mais cedo, meu amor, porque ele demonstra pequena dedicação à sua qualidade de vida e pouco tempo dedicado a si mesmo. A gente está se dedicando às coisas, às situações, etc. Um amigo que chegou para mim um dia, pediu demissão da empresa dele. Ele era só o presidente do conglomerado todo. Eu liguei para ele e achei que ele estivesse ficando maluco. Ele disse assim, olha, você quer saber? Eu já fiz um monte de dinheiro, salário, bônus, stock options, etc. E aí eu decidi que eu vou viver rico e não morrer rico. Porque se eu ficar trabalhando toda a minha vida, eu vou morrer rico e vão brigar em cima do meu caixão. Então eu vou viver rico. Você não precisa sair agora daqui do centro e dizer, não, agora eu vou largar todo, vou viver rico, etc. Porque a economia... Não, porque nós influenciamos na evolução do planeta através da nossa atividade, seja do lar,
seja do lar, seja fora dele, nós influenciamos na evolução do planeta. Então, não é isso, né? Mas era uma realidade para ele. O sujeito disse, olha, o que eu vou fazer? Né? Não é abandonar os nossos objetivos. Tudo bem que ele também já estava com uma certa idade, né? Já estava na hora de viver rico, porque também ele não viveu muito tempo depois. Mas ele continua sendo um grande amigo. Mas o fato é, ele vivia uma situação de estresse absurda, absurda. Ele trabalhava, as férias dele era o laptop, que na época o usual ainda mais era laptop, era o laptop que era companheiro de férias. Então ele não tirava férias, ele só mudava de lugar. Né? Ou seja, um indivíduo desse, evidentemente, não é? Lembrando, André Luiz, nós trabalhamos para viver, não vivemos para trabalhar. Essa é a relação. O trabalho faz parte da existência. Quando ele passa a ser a existência integral, nós estamos fugindo de nós mesmos. Não é? Estamos fugindo de nós mesmos. Arrumamos uma desculpa. Às vezes, uma instituição, etc., a gente se envolve, fica lá, esquece família e tudo mais. Quando na realidade a prioridade é o próximo. Seja ele de parental, seja ele o círculo das criaturas que confiam em nós. Precisamos buscar, então, a harmonização. Não vá dormir sem antes fazer uma autoanálise. Quem ensina isso é Santo Agostinho, na 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Consulte lá, que ele, na hora que ele ia deitar, se recolher, ele fazia uma análise do dia. E ele se perguntava, se ele houvesse feito ou falado aquilo que as pessoas falaram ou fizeram para ele, como é que ele se sentiria? Era um trabalho de autoanálise. Outra coisa que vale lembrar, viu, pessoal? Problema que não tem solução está solucionado. Ok? Ah, isso não tem solução. Já encontrou a solução. Está resolvido. Durma em paz. Porque é isso mesmo. Você já achou a solução. Então dorme, criatura. Descansa. Não, fica acordado. Acorda todo mundo em casa, etc. O cachorro fica latindo, se tem cão. Incomoda todo mundo. Né? Incomoda todo mundo. E o problema já está resolvido. Busca grupo de apoio, de estudo de apoio. Isso é importante. As ofertas aqui na casa não cessam. Pense nisso. Terapias alternativas, sem sombra de dúvida, porque você tem que cuidar de você. Tratamentos espirituais e, acima de tudo, obviamente, evangelizar-se. Evangelizar-se não é ter religião, é ter Jesus, é ter Deus, é ter os conceitos no coração e na atitude. Simples assim. Claro, dentro da possibilidade. Tudo isso aqui funciona se o indivíduo exercitar as propostas para viver em harmonia e em paz. Para que a gente chegue às condições daqueles que, por vezes, nós admiramos, os que estão de bem com a vida, né? Que é um número ainda pequeno. Lamentavelmente, vivem em paz consigo mesmo, administram o medo, resignam-se, porque é simplesmente procurar aprender com ela e minimizá-la dentro do possível ou eliminá-la. Exercitar a paz, né? Falamos tanto de paz, o mundo precisa de paz, etc. Mas a pergunta é, eu exercito a paz no meu lar? Eu exercito a paz nos meus relacionamentos? Eu exercito a paz no trânsito? Eu exercito a paz aonde eu estou? Eu levo essa vibração para as pessoas? Ou eu estou engrossando as vibrações, estimulando aquele que puxa o gatilho pelos estímulos que recebe através daquilo que nós podemos estar colaborando. Exercitar a alegria, como dissemos, nós precisamos exercitar e vivenciar o Evangelho dentro das nossas possibilidades, assimilando este ensinamento do Cristo. Vá e não erres mais. Quando se tem o conhecimento, não é? Ontem nós até utilizávamos dessa imagem para uma outra palestra. Quando Jesus faz o trabalho de caridade efetiva, porque primeiro ele faz um trabalho assistencialista, ele tira a moça do risco de morte, que ela ia ser lapidada em praça pública, injustamente porque a lei mosaica mandava que o adultério fosse lapidado em praça pública, mas faltava o adúltero, não é verdade? Só estava ela passando por aquele ridículo, e o adúltero não. E como insistissem, ele faz um trabalho então de assistência. Ele tira ela do risco de morte.
Na sequência, ele faz um trabalho de comiseração, onde ele se posiciona no lugar da pessoa, onde ele vai entender, como ele diz a Pedro no livro Boa Nova, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, autor espiritual Humberto de Campos, o homem é mais frágil do que mal. Ele vai entender a criatura, é misericórdia no lugar do outro. Onde é que estão aqueles que te condenavam, mulher? E mulher não era uma expressão depreciativa, porque ele chamava a própria mãe de mulher, que era alguma coisa que você chamasse uma pessoa de querida. Ela está, todos se foram, Senhor. E ele usa de misericórdia, dizendo, tampouco eu te condeno. E aí ele faz caridade, quando ele educa, vá e não erres mais. E nós temos capacidade de fazer isso, para transformarmos a nossa vida, agregarmos, estimularmos maior felicidade em nós, estimulando no outro. Né? No final, somos nós mesmos que decidimos isso. E a vida, pessoal? Eu estava falando aqui, isso na conversa de gente que já virou tio. Porque eu costumo me vingar, às vezes, quando o pessoal diz assim, mas tio, você está velho. Eu disse, mas eu cheguei aqui. Você eu não sei não, meu amor. Não é verdade? Mas não é conversa de gente que chegou aqui. Mas é uma realidade. Conversávamos com a Lise a respeito desse aspecto. Não é? A vida é muito rápida, é muito curta. Você que tem 18 anos, saiba que você vai chegar aos 78, e espero que você chegue a 100, assim. É 18, 28, 38, 48, você diz, nossa, como a vida passou rápido. Toda aquela criançada não é? Fica do tamanho do Davi. A gente diz, meu Deus, isso é meu filho. Não é? São coisas impressionantes. É assim, é muito rápido. Não dá para não procurar o exercício da felicidade. Quanto tempo é a sua proposta de existência no planeta? 125 a 130 anos, biologicamente o ser pode se manter no planeta sabendo quem é ele. Não, eu não sei se eu sou seu gente, se eu sou salsicha, eu não sei se eu estou indo, se eu estou voltando. Não, sabendo quem é ele. Quem é que está candidata há 130 anos aqui? Levante a mão. Dúzia. Tem meia dúzia. Com saúde eu posso. Com saúde, claro. Pessoal, 130 anos é para todo mundo, não é para meia dúzia. Por isso, é importante que nós estejamos conscientes. Eu me lembrei de uma passagem, de uma historinha de Humberto de Campos, no Reportagens de Além Túmulo, que é muito interessante para nós verificarmos o quanto a vida é rápida e o quanto nós temos que ser felizes. Diz Humberto de Campos que haviam dois amigos, eram inseparáveis. Desde a primeira infância moravam próximos, eram vizinhos e se tornaram amigos inseparáveis. Pareciam, na verdade, irmãos gêmeos. Tanto é que até para namorar acabaram namorando duas irmãs. E eles viviam, estudaram, etc., construíram praticamente a vida até a juventude juntos e adoravam jogar futebol. Era a paixão deles, jogar futebol, ir em time e assistir partidas de futebol, né, do soccer, né, não do futebol aqui, que são os gladiadores de Roma, que reencarnados agora só não usam a espada, etc. Você acha que os romanos reencarnaram aonde? Aonde? Né? A gente vai vendo, né, as definições. Os franceses no Brasil. Não eram os franceses que estavam malhando, não. Era a galera da corte no Brasil. Né? Até foi colocação do Chico uma vez. E quando perguntaram para ele assim, você é Kardec? Porque quando o espírito, o Tomás de Torquemada, que foi o grande inquisidor da Espanha, deu manifestação, ele virou para você e falou assim, cala a boca, seu francês tolo.
que era o Chico que estava fazendo a evangelização do Espírito. Saíram do centro e disseram assim: Chico, você é Kardec. Essas definições são ótimas, né? Porque o cara falou você é Kardec, porque o Tomás de Torquemada chamou você de francês tolo. Ele disse: não, não sou não. Na verdade, quem não foi padre, freira e francês não reencarnou no Brasil. Pronto. Não é fantástico? Assim, é simples assim. Mas esse pessoal adorava o futebol, adorava o futebol. E um deles, de repente, se envolveu com a doutrina espírita, que na época era, eu não mexo com essas coisas, né? Era uma coisa absurda. Aí começou a falar para o outro a respeito de reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, dimensões espirituais, etc. E o outro disse para ele: olha, amigo, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho paura, eu tenho medo dessas coisas, eu me arrepio só de ouvir falar. Eu sou muito seu amigo, amo você de verdade, como mais do que um irmão até. Você cuida disso, mas, por favor, não, mas você tem que entender, não é nada disso, aquela situação, porque às vezes quando a gente se torna espírita, se não nasceu num berço espírita, a gente vai para o centro e chega em casa e quer salvar todo mundo, porque todo mundo está perturbado em casa, nós não. Aí, não é verdade? Eles não vêm no centro, a gente que vem, eles é que estão perturbados, então a gente vai lá desperturbar eles. E é incrível como a gente perturba eles, né? Mas aí ele disse: e aí, não, mas não é nada disso. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar. Quem for primeiro, se tiver alguma coisa do outro lado, volta para contar. Simples assim. Combinaram. O outro continuou sendo espírita, mas passado poucos meses, o amigo, chocado com aquela situação, claro, administrando dentro do possível, e fazer o quê? O amigo havia partido, passado alguns poucos meses, ele estava assim, quase pegando. Sabe quando você vai pegar no sono, você está assim com o pé na cova, outro na casca da banana? Sabe aquela assim que você está, de repente, no pé da cama? Porque esse fantasma que se preza aparece no pé da cama. Por isso que tem gente que bota Evangelho segundo o Espiritismo na cabeceira e um nos pés, né? Porque o cara olha e diz: ai, meu Deus! Aí ele apareceu no pé da cama, o amigo. E ele despertou assustado, disse: fulano, é você? Ele disse: nós não combinamos? Nós combinamos que se continuasse existindo a vida, se a vida continuasse, a verdadeira vida, um de nós teríamos que voltar para comunicar ao outro. Disse: que maravilha! E você está bem lá? Disse: eu estou ótimo. Lá é fantástico e é uma continuidade praticamente daqui, porque aqui, não é? O próprio André Luiz disse: é uma cópia mal feita do plano espiritual, e eu estou ótimo, estou bem, estou trabalhando, estou estudando, estou tenho 1000 atividades. Sabe que beleza, né? Apavorado que estava vendo o amigo, que a gente ama a pessoa desencarna, a gente vê a pessoa, morre de medo. Diz assim: não, que não me apareça, coisas do gênero. Aí ele diz: que maravilha. Ele disse: tem mais, lá tem futebol. Ele disse: tem futebol? Ele disse: tem futebol, cara. Isso não é possível, ele disse: tem futebol e você está escalado para domingo. Muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado.